Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta para darmos continuidade às nossas leituras e hoje com o livro Pão Nosso, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 93, o Evangelho e a Mulher. A epígrafe é a seguinte: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Isso foi dito por Paulo e está na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 28. Emmanuel comenta: muitas vezes o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhes dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, como o judaísmo antes do Mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos da sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que assinalava as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Evangelho e a mulher. Não foi por acaso que eu escolhi esse tema hoje. É evidente que numa semana em que nós esperamos comemorar, ou temos como imagem comemorar o Dia das Mães, nós precisamos também que o nosso Evangelho seja dedicado a todas as mulheres. Porque todas as mulheres merecem o nosso respeito. E também para colocar o nosso meia-culpa, a culpa masculina, em todo o problema criado a partir dessas palavras de Paulo. Os homens tomaram o poder como se fossem seres especiais, seres dotados de uma capacidade muito maior do que a de outras pessoas, e sem pensar, começaram a colocar a mulher num patamar de inferioridade. Muitos abusos foram resultados desse pensamento. E ao longo de toda a história da humanidade, esse pensamento de preconceito, de aviltamento da pessoa do feminino, foi muito crescente e o homem é muito culpado por isso. Hoje, nós vemos movimentos maravilhosos em defesa da mulher, do feminismo, contra o machismo e contra aqueles pensamentos que possam colocar a mulher ou possam tentar colocar a mulher numa situação de inferioridade. Mas todos nós sabemos que isso é uma mentira. Em momento algum a mulher foi inferior ao homem. Em todos os momentos ela esteve num patamar de igualdade perante a sociedade e perante todos os momentos e situações. Peço desculpas pelos momentos em que nós possamos usar do poder da força para nos colocar como seres superiores. Mas não, somos seres iguais
perante a Deus e perante o Evangelho de Jesus. Que essa semana seja repleta de felicidade, que todas as mães do Brasil possam ver no seu coração abrilhantar a sua situação de mulher feminina, que possa demonstrar a sua situação de poder verdadeiro perante Deus e perante o Evangelho. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Que assim seja, graças a Deus.